Bom dia, sexto ano. Estamos na nossa aula aqui de quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Então, vamos agora para o nosso livro de gêneros, tá? Aquele livrinho fininho, que nós já estamos quase na metade dele, né? Então, abram aí, por favor, o livro de gêneros, que vamos fazer algumas correções aí. Se você estiver com o seu livrinho em branco, que eu acredito que isso não está acontecendo, né? Não aconteceu. Até a página 51, nós já fizemos. Até a página 51. Já fizemos a leitura de Gato Pensa. Será que o gato pensa? Vamos para a correção dessa atividade. Agora, nesse momento. Vamos ver mais alguma coisa sobre gêneros hoje. E depois vamos para o nosso livro grosso. Vamos voltar para o nosso livro grosso de gramática. Ok? Então, vamos botar aí. Página 52. Livro de gêneros. Página 52. Sobre o texto, é correto afirmar que o substantivo como um gatinho no diminutivo é uma maneira carinhosa de se endereçar ao personagem. As palavras muito e calculadamente indicam modo e intensidade, respectivamente, isto é, na ordem. O uso de frases interrogativas pode ser considerado uma estratégia argumentativa do poema. Tem muitas frases interrogativas, especialmente o título do poema, né? É uma pergunta, gato pensa? E letra D, por última, temos aí recurso de rimas do poema realizado exclusivamente por substantivo. Então, número 1, já que estamos fazendo correção, letra C. 1, letra C. Depois vamos agora para... Agora vamos para o número 2. No texto, o poeta responde à questão que se coloca no título. Ele pergunta, gato pensa? Ele responde ou não? Sim. Ele responde sim. Os exemplos do texto mostram isso. Os exemplos do texto mostram ao leitor que o gato vai depressa. Esse é um dos exemplos, né? Se esconder quando faz uma coisa errada. Você pode colocar também quando quando a comida está quente, né, ele vê se a comida já esfriou. Você pode colocar isso aí, tá? Terceira questão, a pergunta é: analise as afirmações a seguir. A intenção do poeta ao produzir esse texto foi convencer o leitor de que os gatos pensam. Nesse poema, o poeta quis apenas brincar com as palavras, explorando a musicalidade ao produzir um texto sem assunto importante. Eu até falei para vocês, né, que qualquer assunto, praticamente, você pode transformar em uma poesia ou num poema. Não é só amor, olha aí. O autor está falando sobre gatos, né? Terceiro, podemos supor que o gatinho de que fala o poeta, é seu animal de estimação. Tem duas respostas corretas aí. Então, a primeira e a terceira. Então, a terceira questão é a letra E de elefante.
quarta e última questão. Sobre a pergunta feita na primeira estrofe, é correto afirmar que é uma frase declarativa, ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião do poeta sobre a racionalidade dos gatos, dialoga com o gatinho, animal de estimação do poeta, chama a atenção do leitor para um fato inapropriado, é uma pergunta inútil, isto é, que não é útil, pois não tem resposta, uma vez que, como os gatos não falam, é impossível sabermos se eles realmente pensam. Então, letra B. Se você botou B, você acertou. Ela orienta os versos seguintes, deixando clara a opinião. A opinião que gato pensa é dele, tá? Sobre a racionalidade dos gatos. O patinho feio. Vamos agora para o patinho feio. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa letra aqui. Aí vai tudo para... Deixa eu fazer. Vamos deixar tudo feito mesmo, né? Vamos para a página 54, ainda de gêneros, tá? O patinho feio. Quem nunca ouviu essa história? Ademir Assunção é o autor. Era o mais feio de todos, só fazia atrapalhadas. Nem cantar ele sabia, nadava que nem um louco. Se brincava, ninguém entendia. Tentou fazer amizades, tentou uma, duas, três vezes. Tiraram sarro dele, diziam que era o avesso. Um dia o patinho cansou, comprou um bilhete para a lua. Já era tempo futuro. Mudar de planeta foi como atravessar a rua. De cima ele olhava tudo e via como aquilo era estranho. Um planeta cheio de gente, gente que anda, fala, mas não sente. Olha aí, ó, o patinho feio voando, né? E vamos ler agora verso por verso, para que a gente faça a interpretação. Era o mais feio de todos, logicamente, né? Se ele era o patinho feio, nem cantar ele sabia, não sabia cantar. Nadava que nem um louco, isso aí ele sabia. Se brincava, ninguém entendia. Tentou fazer amizades, então, além de feio, ele era isolado. Tentou uma, duas, três vezes. Tiraram sarro dele, isto é, riram da cara dele. Um dia o patinho cansou, comprou um bilhete para a Lua. Olha aí, ó, por isso que ele foi embora da Terra. Já era tempo futuro. Mudar de planeta foi como atravessar a rua. Bem fácil, né? De cima ele olhava tudo e via como aquilo era estranho. Um planeta cheio de gente, gente que fala, anda, mas não sente, não tem sentimento. Olha aí que mensagem bonita, né? Então vamos para o número 1. Porque o patinho feio era considerado o avesso, tá? Ele era o avesso, o contrário. Vamos aí fazer, aí você vai dar uma pausa e você vai fazer com suas próprias palavras, depois você olha se você conseguiu acertar, ok? Primeiro vamos responder, porque ele não fazia aquilo que todos faziam. Vamos para o número 2. O que teria motivado o patinho feio a decidir ir para a Lua?
Às vezes dá vontade, né, gente, da gente morar em outro planeta. Vocês já tiveram esse desejo? Então, o fato dele ter tentado fazer amizades e não ter conseguido, que demonstrava toda. Não, aqui já é da segunda. Calma. O fato dele ter tentado fazer amizades e não ter conseguido, servindo e de brincadeiras maldosas por parte dos outros. Ele tentava se aproximar, mas ele não conseguia de jeito nenhum. E as pessoas riam dele, né? Nesse tempo não se tinha bullying, né? Porque não precisava o patinho feio ir embora para a lua. Só era ele ter conversado com as pessoas, com os pais, e se chegava a um acordo, então fazia um boletim de ocorrência, né, gente? Porque bullying hoje é crime. O que significa dizer que mudar de planeta foi como atravessar a rua? Bem fácil para ele, né? Então, quer dizer que, que a mudança foi feita com muita rapidez. Agora sim, rapidez. Que mostrava toda a insatisfação ou a infelicidade do patinho feio. Vocês conhecem essa história, né? Que ele foi trocado e depois ele viu que ele se sentia inferior aos irmãos, ele era diferente deles, depois ele descobriu que era um cisne. Todo mundo conhece, né, essa história. Então, quarta questão. Ao ler o poema, você provavelmente fez uma pequena pausa no final de cada linha ou verso. Essa pausa se acentua em razão da rima. Você já sabe o que é rima, né, gente? Sílabas parecidas, que dão aquele aspecto de musicalidade. Ou seja, a semelhança sonora, os sons parecidos que há no final dos versos. Com base nessa observação, cite alguns pares de rimas do poema lido. Tem que ter pares, ou dois pares ou mais. Podem ser três palavras, certo? Mas aí ele está pedindo os pares, certo? Então vamos lá. Vamos colocar entre aspas, tá? Então, sabia rima com. Deixa eu botar aqui. Fecha aspas. Sabia rima com entendia. Aí, lua rima com rua. Gente rima com sente, tá?
Vamos para a quinta questão. Comente o verso. Gente que anda, fala, mas não sente. Quando ele vai lá para fora da Terra, ele olha para o planeta e ele vê que diz o poema que ele olhava tudo, olhava as pessoas, o comportamento das pessoas, e ele via aquilo muito estranho. E ele pensava assim, um planeta cheio de gente que anda, fala, mas não sente, não tem sentimento. Porque se tivesse sentimento, ele não estaria ali, né? Ele não tinha saído do planeta Terra. Então, coloca aí, é uma crítica que o autor faz aos homens. Quando a gente fala homens, são homens, mulheres, crianças, tá? E segundo ele, embora tenham a capacidade de andar e falar, conversar, brincar, rir, homens inteligentes, são capazes de cultivar incapazes. Não vale nada, né, gente? São incapazes de cultivar sentimentos. Faltou esse aqui. Sentimentos positivos e bons, né? Nem digo positivos, mas bons em relação ao seu próximo, que é a pessoa que está próxima a você. Quem é o seu próximo? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus colegas, quem está próximo a você? Tá? Ideia que é comprovada com a condição do patinho feio enquanto vivia na Terra. Então, é uma crítica que o autor faz aos homens que, segundo ele, embora tenham capacidade de andar, falar, estudar, fazer milhões de coisas, os homens fazem tudo, mas são incapazes de cultivar sentimentos positivos. Vamos botar aqui, né? Aumentar positivos e bons em relação ao seu próximo. Então, essa é a resposta do da quinta questão. Vamos para o convite. Agora, nosso quadro já está cheinho, né? Depois vamos um pouquinho para o livro grosso. Essa vai ser a tarefa de casa, tá, gente? Hoje é 1/10. Vamos ler o poema Convite, que é o texto 4, página 56. Já vou anotar aqui gêneros. 56 e 57. O título é Poesia. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, você vai responder a página 57, que diz aí, o eu lírico, qual é o convite feito pelo eu lírico? Lembrando que você vai escrever a lápis, começando com letra
maiúscula. Às vezes, alguns alunos mandam para mim lá no aplicativo da escola e começa com letra minúscula. Está errado, né? Segundo, porque o eu lírico comparou brincar com a poesia com brincar com bola, papagaio e peão. Por que ele fez essa comparação? Lembrando que o eu lírico é aquela pessoa do poema, é a pessoa do poema. Aqui ela está convidando você, o eu lírico está convidando você a brincar. Terceira questão. Em que brincar com a bola, papagaio e peão se diferencia? Qual é a diferença entre brincar com objetos concretos e brincar com a poesia? Qual é a diferença? Volta lá e vê. A resposta está na página 56. Aponte a figura de linguagem presente. Poesia é brincar com palavras. Aí, no caso, é uma metáfora, né? A gente não viu todas as figuras de linguagem, porque só o ano que vem. Mas a metáfora, eu dei uma leve pincelada. E é você comparar um ser a outro. Então, aí a poesia está sendo comparada a brincar com palavras. E, por último, quinta questão, porque as palavras jamais se desgastam. O papagaio se desgasta, o papel se molha, se rasga, o peão também fica velho, a bola fica murcha ou é furada, mas os brinquedos materiais. E por que as palavras não se desgastam? Tá? Resposta da página 57, número 5, para casa. Agora vamos ver alguma coisa sobre o livro grosso. Vamos ver alguma coisa aí sobre o livro grosso. Estamos em numerais, né? Na nossa aula online, nós vimos aí os numerais. Numeral é a palavra que empregamos para indicar quantidade, indicar ordem, divisão ou multiplicação. Página 250, tá? O uso da palavra arábico, nós falamos indo-arábicos para os algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Não é à toa, porque a gente chama de indo-arábico. Eles vieram das Arábias, tá? É um matemático e astrônomo árabe deu origem à palavra algarismo. Ok, gente? Mas aqui, quando a gente trabalha com algarismo, é em relação à matemática. Nós estamos trabalhando o numeral como uma classe, como uma classe de língua portuguesa, tá? Então, lembrando que tem gente que pergunta como é que a gente estuda português falando de números? Nós falamos de numerais, tá? Porque é uma palavra numeral que você numeral faz parte da morfologia, substantivo, artigo, numeral, verbo, advérbio. Tá? Agora, o número é a ideia de quantidade. Com ele, a gente vai realizar as operações matemáticas. E aqui na página 251, nós temos o numeral romano, o numeral arábico, que é indo-arábico, que veio das Arábias, o numeral cardinal, que indica quantidade precisa, 1, 2, 3, deve ser escrito por extenso, o nome dele. Numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 18º, 19º, e temos aí o 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, centésimo, duzentésimo, trecentésimo, quadringentésimo,
quingentésimo, sessentésimo, setingentésimo, octingentésimo, nongentésimo e milésimo. A gente não usa muito, porque você vai falar oitavo, digamos, 80, ele ficou, no ranking ele ficou no lugar 80. Então, a gente não vai usar praticamente essas palavras, né, que são muito difíceis e não são muito usadas na nossa linguagem. Depois temos aí o multiplicativo. Primeiro, não tem dobro, duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo, undécuplo, duodécuplo e 13 vezes. Daqui, do 14º até o 90º, nós não temos nenhum numeral multiplicativo que vai indicar o 17º, por exemplo. Temos o centésimo, que é o cêntuplo, e não temos mais. Já o numeral, os numerais fracionários, não temos só o primeiro, mas temos a metade, que é o meio. Temos o terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir do décimo, temos 11avos, 13avos, usamos a palavra avos, 13avos, 14avos, 15avos, 16avos, 17, 16avos, 17avos, 18avos, 19avos, 20avos, 30avos, 40avos, 50avos, 60avos, 70avos, 80avos, 90avos. Aí temos o centésimo, aí para com a palavra avos, centésimo, duzentésimo, trecentésimo e quadringentésimo. Aí temos o quingentésimo, que não tem mais essas palavras em amarelo. Você sabe que nós não temos mais o trema. Sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, nongentésimo, que é igual ao numeral ordinal, tá? E o milésimo. Então, temos aí a classificação desses numerais e na próxima aula nós iremos fazer a página 252. Então, para oferecer alguma dúvida como encontrar os numerais ordinais e multiplicativos representados por expressões como fiquei na posição 50 no concurso. Então, sempre, como eu falei, vai apresentar a palavra 50, porque para usar esses nomes, talvez a pessoa nem saiba. Então, 50º lugar. Ele ganhou 10 vezes o salário na ação judicial, o décuplo. Então, são palavras que a gente precisa, a gente estuda, mas a gente não usa, infelizmente. Tá? Na fala, os numerais fracionários, os multiplicativos, geralmente são utilizados da seguinte forma. Como é que nós usamos? Faz, para o sentido fracionário, usamos o numeral ordinal, seguido do substantivo parte. Ó, sexta parte do livro, quarta parte da história. Aí, como é que a gente usa o sentido fracionário? Para o sentido multiplicativo, utilizamos o numeral cardinal seguido do substantivo vezes. Gritei 5 vezes, telefonei 2 vezes. Tá? Multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim por diante. Então, no processo de formação de palavras, nós temos também alguns numerais que fornecem material para a criação de palavras, em que a ideia de quantidade pode ser facilmente percebida. Nas palavras a seguir, indique qual é a ideia. Essa é a tarefa que nós vamos fazer na próxima aula. Então, bicampeão, bivalente, monomotor, dezena, centenário, pentacampeão, binóculo, triflex, hexágono, quadrado, semicírculo, terceirização. Então, o início das palavras, você já percebe que tem, por exemplo, bi. Bi quer dizer 2 vezes, né? Então, bi vai ser 2. Então, bivalente é o quê? Então, vamos para a nossa próxima aula trabalhar sobre isso aí. Depois vamos ter um poema sobre números, bem interessante.
e trabalhar com números na língua portuguesa. Bem interessante, né, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que vocês fiquem aí. Vou passar a atividade lá no aplicativo, tá? E fiquem na paz.